E aí, empreendedor, tudo bem? Hoje vamos falar sobre produtividade, né? E primeira dica aqui é tomar um café, né? Como ser produtivo sem café, né? Não, na verdade evite, né? Não tome tanto café assim não. Mas vamos lá. Hoje vamos falar sobre produtividade. Você que é empreendedor, quer empreender, ser produtivo é muito importante. Principalmente se você é CLT, está se planejando ainda. Então, se você quer dicas práticas de como eu organizo meu dia, já trabalhava isso antes de ser empreendedor. Hoje, principalmente como empreendedor, tento colocar bem em prática essas dicas que eu vou lhe falar hoje, tá? Então fica até o final do vídeo, que você vai sair desse vídeo mais produtivo. Eu sou Tom Gomes, contador aqui da Livre Contabilidade, e o vídeo é sobre produtividade, como eu lhe falei. O primeiro ponto que eu acho da produtividade é que ser produtivo é quando você realiza o que você esperava fazer de fato. Não necessariamente ser muitas tarefas. Não adianta você fazer muitas tarefas, sendo que o que era mais importante, para você, o que você acordou no dia pensando que ia fazer, não fez. Aí você fica com aquele sentimento de apagar fogo. Você fez muita coisa, está muito cansado, mas você sente que não foi produtivo. Por quê? Porque você não fez aqueles detalhes, aquelas tarefas que você achava ser mais importantes. Aquelas tarefas que de fato iam contribuir para o seu projeto de vida no futuro. Então, por isso que primeira dica, primeira coisa, antes de pensar em ser produtivo, é você ter metas claras do que você quer. Você definir as metas, definir quais tarefas de fato são as mais importantes para o que você quer fazer, certo? Então, uma coisa que eu utilizo bastante é o Metas SMART, que é o acrônimo para a palavra SMART, né? Que quando você for definir uma meta, você tem que ter essas 5 letras, né? Que seria ser, agora eu tenho que colar aqui, tá? Ser específico, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo. Então todas as suas metas, principalmente as de longo prazo, você tem que analisar se tem esses 5 pontos importantíssimos, que é o quê? Ser específico. Não adianta você falar, poxa, eu quero emagrecer, mas não definir o que é emagrecer para você, o que você está pensando como emagrecer. Ser mensurável, tem que ser possível ser medido. Né? Emagrecer não é algo que seja mensurável, você tem que mensurar, eu quero perder X quilos, né? Então se você vai conseguir medir e acompanhar. Ser alcançável, se você definir uma meta impossível, só vai lhe deixar mais triste e cada vez com a sensação de que não vai conseguir alcançar suas metas, né? Tem que ser relevante, não adianta ser uma meta besta, uma coisa simples, e ter um prazo, você tem que definir qual prazo você quer para alcançar essa meta. Eu começo falando sobre metas SMART porque tarefas grandes, metas grandes, você consegue separar em pequenas tarefas ali, de acordo com as metas SMART, e metas pequenas você consegue separar, de acordo com a meta SMART, mas em tarefas menores. Isso é importantíssimo para você ter clareza de quando você está sendo produtivo ou não, de o quanto você está em direção à sua meta maior. Então assim, vamos para uma dica prática aqui, não uma dica prática. Você como empreendedor, poxa, a minha meta é crescer minha empresa. Isso não está dentro das metas SMART porque você não está sendo específico. Não dá para mensurar o que é crescer para você. Crescer R$1 a mais de faturamento é crescer. É a sua meta, né? Se você conseguir alcançar isso, você vai ficar com sensação de frustração mesmo assim. Tem que ser alcançável, né? Não adianta, não, eu quero crescer 30 vezes. É alcançável? A não ser que você tenha ideias inovadoras, né? Digamos assim. E ter um prazo, ser relevante, tem que ser relevante, não adianta ser besta, né? Metas pequenas, e tem que ter um prazo definido. Então, um exemplo aqui eu quero dobrar meu faturamento, estou sendo específico, em até 2 anos, crescendo 12% por semestre. Né? Então, estabeleci o crescimento em 2 anos, e como é que eu vou mensurar isso, acompanhar? Crescimento 12% a cada 3 meses. Então, se chegou 3 meses e eu não alcancei 12%, poxa, eu estou abaixo da minha meta, eu tenho que fazer algo maior para que eu consiga, no próximo semestre, compensar a perca, né? E assim você vai acompanhando de fato o crescimento e o resultado que você espera. Né? Então, essa é a primeira dica, você ter metas claras, mensuráveis, para você saber o que você quer e assim você consegue ver o quão produtivo você foi no dia a dia. Aí eu tenho uma outra dica aqui sensacional que eu uso no meu dia a dia, uso demais no meu dia a dia,
que é a matriz de Eisenhower. Quase não sai. Eisenhower foi o presidente dos Estados Unidos e ele criou essa matriz, que categoriza as tarefas entre urgentes e importantes. As tarefas importantes e urgentes, as tarefas importantes, mas não urgentes, as tarefas urgentes e não importantes, e as tarefas nem urgentes nem importantes. O mais interessante de você refletir sobre isso em relação às suas tarefas é que você consegue perceber que tem muitas tarefas que são urgentes e não são importantes, e tarefas que não são importantes nem urgentes que nós fazemos no nosso dia a dia. Pela correria, às vezes as tarefas que não são importantes nem urgentes são tarefas que nós gostamos de fazer. Então quando a gente está preocupado, está chateado por não ter sentido produtivo, acaba fazendo essas tarefas aqui, que nós gostamos, mas não são nem importantes nem urgentes. Ou então essas aqui, que são urgentes, mas não são importantes. Normalmente são tarefas que não são importantes nem urgentes, mas deveriam ser feitas e não foram feitas, aí viram urgentes. E quais dessas tarefas aqui são as mais importantes, né? Quais que a gente tem que focar mais? Normalmente são as mais importantes e não urgentes. Normalmente as mais importantes e não urgentes são tarefas que você sabe que vai levar você para outro nível, sabe que vai fazer você alcançar aquela meta no final do ano, mas como não tem ninguém lhe cobrando, como não tem uma urgência, a gente acaba deixando para depois. E causa muito essa sensação de ser improdutivo, de que o dia não foi produtivo. Então a matriz de Eisenhower me ajuda bastante no dia a dia. No dia a dia, quando eu pego uma tarefa, eu tento analisar quais desses quatro grupos eu consigo colocar essa tarefa para que meu dia seja mais produtivo. E com certeza se você fizer isso vai lhe ajudar também, tá? A última dica que eu tenho aqui para você, que é o terceiro tópico que eu trouxe para falar com você, é um pouco da junção dessas duas ferramentas que eu utilizo muito no meu dia a dia, mas falando sobre as ferramentas tecnológicas, sobre os sistemas de gestão de tarefas, né? Que seria você utilizar os aplicativos, utilizar ferramentas online para lhe ajudar a ter um dia mais produtivo. E o que eu utilizo hoje? O que eu utilizo bastante, né? Eu utilizo ali o Todoist. Você pode utilizar outras ferramentas de tarefas, de gestão de tarefas, né? Como o Asana, o próprio Trello também funciona bem, já usei. Mas hoje eu me encaixei bem com o Todoist, principalmente anexando essa questão da matriz de Eisenhower. Lá no Todoist eu separei prioridades e eu coloco prioridade 1 são as tarefas importantes e urgentes, que normalmente também são tarefas importantes que não foram feitas, né? Importantes e não urgentes não foram feitas, elas vêm para cá, então essa aqui é prioridade número 1. Importantes eu coloco como prioridade número 2, que são importantes, mas não urgentes, porque eu sei que vão me ajudar a levar para outro nível. E eu categorizo no prioridade 3, né, que é a bandeirinha azul, inclusive, como as urgentes, mas que não são importantes. Então essas tarefas aqui, eu tento delegar o máximo possível. Então quando eu vejo que é uma tarefa importante, ou que não é importante, mas é urgente, eu tento delegar na medida do possível. Eu tento priorizar essas tarefas nas delegações. E importantes, não são importantes nem urgentes, eu tento não fazer. Ou de fato priorizar para alguém, para um terceirizado, ou alguém da minha equipe que consiga ajudar. Eu utilizo outras ferramentas, né, de gestão de tempo, gestão de tarefas. Se você quiser saber mais sobre produtividade, coloca nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo falando sobre as outras ferramentas que eu utilizo, né? Já falei também em outros vídeos, mas a gente consegue falar no vídeo só e dar mais dicas aí para você, empreendedor, se organizar, né? Se organizar mais ali no seu dia a dia, no seu tempo. Então eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar tão mais longo, mas deixa nos comentários o que você achou desse conteúdo, coloca como você organiza o seu tempo, a sua produtividade e compartilha com um amigo empreendedor, tá? É um prazer ter você aqui no canal da Lift e já deixa um joinha também se você quer mais conteúdos sobre isso, tá? Fico por aqui, um abraço e valeu!